e coloque de fato a vida deles sobre o altar do Senhor, para que o Espírito Santo faça o melhor na vida deles, ok? Muito bem, se você não curtiu ainda a live, aproveite e já curte a live aí, tá? E também a gente pede para que você compartilhe o link da live, para que mais pessoas sejam abençoadas aí com a palavra de Deus, amém? Ok, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, ok? Hoje a gente não vai pregar no livro de Marcos, nós vamos pregar no livro de Ezequiel, tá? Ezequiel, ok? No Antigo Testamento, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 37. Você que está com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra a Bíblia, tá bom? O importante agora é a palavra de Deus. Não esqueça, você está em casa, isso mesmo, mas agora aí a sua casa, a sua sala, o seu quarto se torna agora a igreja, o templo. E não esqueça que o que torna o lugar santo não é o lugar, mas é a presença de Deus. E nós já oramos aqui suplicando a presença de Deus aí na tua casa, no teu lar, e agora Ele quer ser adorado aí, tá? Com reverência, tá bom? De forma muito especial. Ok? Está com a sua Bíblia aí? Está? Muito bem. Então agora a gente vai orar. Fecha os teus olhos e vamos orar agora. Maravilhoso Senhor, nós estamos em tua presença e não viemos aqui para ouvir o homem falar. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. E nós queremos que mais uma vez o Espírito Santo fale ao nosso coração. Somos pecadores, cheios de defeitos. Mas queremos, Senhor, que o teu santo e bom Espírito nos use de forma especial. Somos humanos e precisamos do poder divino para poder, Senhor Deus, compreender a palavra, para poder pregar a palavra e para poder viver a palavra. Nós queremos colocar sobre o teu altar os nossos dois irmãos, irmã Joanita e o irmão Érico. Que o Senhor possa cuidar deles de forma muito especial. Que o Espírito Santo possa abraçá-los agora. Que dê a eles esperança. Que dê a eles conforto. E que eles possam continuar crendo que o Senhor está conduzindo. Que o Senhor está com eles. E que o Senhor pode curá-los de forma especial. Abençoe aqueles que fazem parte da família. Que eles continuem crendo. Que eles tenham a fé firmadas em Ti. E que eles possam crer que o Senhor é o Deus do impossível. Abençoe os demais irmãos que estão passando por dificuldade, que estão doentes também. Que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los. Estamos com a tua palavra agora aberta e queremos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Ezequiel capítulo 37 é o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler 14 versos, tudo bem? E aí eu queria que você tivesse paciência e lesse comigo agora. Olhe para a sua Bíblia e vamos juntos ler Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei que haviam tendões sobre eles,
e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos restabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olhe para cá. Essa é uma narrativa interessante. Entendemos que contextualmente falando, ou textualmente falando, se refere a Israel. A situação vivida pelo povo que foi escolhido por Deus para ser o seu representante. E eu entendo que nós hoje assumimos a posição de sermos o Israel espiritual. E Deus nos chamou para sermos também os seus representantes. Deus nos chamou para levar ou para levantar a bandeira da verdade, a bandeira do príncipe Emanuel. Em cada lar, em cada família, em cada lugar que nós formos, temos que fincar essa bandeira, a bandeira da verdade, a bandeira do príncipe Emanuel, a bandeira que leva os princípios da palavra de Deus. Foi por isso que Deus escolheu Israel. Israel não deveria ser um povo que deveria se misturar com outras nações ao ponto de ser aculturada com a cultura pagã, ao ponto de ser conduzidos à idolatria, ao ponto de serem conduzidos à mundanidade, ao ponto de esquecerem de quem era o Senhor. Mas também Israel não foi convidado, eles não foram chamados para também estarem tão distantes do povo, a ponto de serem chamados de eremitas ou exclusivistas. Eles foram chamados para representar o reino de Deus, para representar o caráter de Deus, para influenciar a cultura com aquilo que viviam. E foi para isso que nós fomos chamados. Ezequiel é um profeta da última hora. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. E de fato, cada profeta que tinha a sua missão, que tinha a sua mensagem peculiar, que muitas vezes eram discursos politicamente incorretos, eram discursos que mexiam com as pessoas, eram discursos que não eram muito digeríveis, palatáveis, que causavam desconforto nos ouvintes. Em algum momento é possível que eles precisariam de fortalecimento para continuar pregando. Ezequiel, Deus fortalecerá. E de fato Ezequiel precisaria nesse momento aqui da fortaleza de Deus para continuar pregando o Evangelho. E aqui nós temos uma narrativa que apresenta hoje a condição da igreja de Deus nos últimos dias. A mornidão que destrói a igreja. E nós encontramos, por exemplo, em uma das cartas que João escreve à igreja cristã que viveu 7 períodos, nós encontramos na 7ª carta, Laodiceia. O nome Laodiceia significa o povo do juízo ou o povo que julga. Esse momento de Laodiceia, esse período vai de 1844 até o retorno de Cristo. Não se levanta um 8º movimento, não se levanta uma 8ª igreja, eu posso usar essa expressão. Mas o que a gente percebe é que Laodiceia, ela vive momentos de grande tristeza espiritual. Por quê? Porque ela está numa plataforma onde ela fala o seguinte: eu sou rica e abastada e não preciso de nada.
O orgulho espiritual, a prepotência, a arrogância espiritual toma conta de Laodiceia, a tal ponto de que ela acha que não precisa crescer mais na vida espiritual. Mas a testemunha verdadeira, ei, olhe para cá, a testemunha verdadeira de Apocalipse, que é o Salvador, ela diz lá, Laodiceia, você diz que é rica e abastada, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. Condição de mornidão. E a mornidão espiritual destrói a igreja. E a ideia aqui é nós aplicarmos para a nossa vida espiritual o que fazer para sair da mornidão, o que fazer para termos uma fé reavivada. Na verdade, o que Deus pode fazer. Porque o que nós encontramos aqui na narrativa de Ezequiel, nesse capítulo, nessa cena terrível e espantosa, que Deus mostra para ele, Deus fala assim: ei, não é você, Ezequiel, não são os profetas, não são os líderes, não são os pastores, não são os anciãos da igreja, não são aqueles que são mais consagrados que vão mudar a situação da igreja. Quem vai mudar a situação da igreja sou eu, o Senhor. Por isso o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Tudo começa com Deus. O reavivamento espiritual é uma resposta à palavra de Deus. Tudo começa com Deus, nada começa com o homem. E o que eu encontro aqui, a primeira ideia é a intenção divina. Deus tem uma intenção com essa igreja, com esse povo, com o povo de Israel. E a intenção de Deus é trazer vida. A intenção de Deus é trazer energia espiritual. A intenção de Deus é ressuscitar a igreja. Muitas vezes nós achamos que nós vamos mudar a igreja, que nós vamos modificar a igreja com alguma situação que nós fazemos. Algumas pessoas até chegam a se decepcionar com a igreja, porque na cabeça delas, a igreja precisa ser perfeita, santificada. Mas você não pode esquecer que a igreja é composta de pessoas como eu e você, que temos tendências, que temos batalhas pessoais, que temos defeito de caráter, que precisamos de Deus para permanecer firme, precisamos da graça dEle, precisamos do seu Espírito para continuar. Então não é a minha vida cristã, não é as minhas orações, não é o meu testemunho que vai mudar a vida da igreja, mas é Deus. A intenção é de Deus, a intenção não é sua, a intenção não é minha, a intenção não é do diácono, a intenção não é do presbítero, a intenção não é do ancião, a intenção é divina, porque a igreja é dele. E eu aqui quero usar uma frase de Ellen White, aonde ela diz que a igreja ela é militante, e sendo militante precisa ser repreendida, aconselhada, disciplinada. Na hora certa, Deus vai mudar a igreja. Há muitas pessoas que se levantam dizendo: eu tenho uma nova luz que Deus me deu, e começa a pregar para tentar mudar a situação da igreja. O texto me apresenta aqui a intenção divina pela igreja, em favor da igreja, é para o despertamento. Segundo, a visão de Deus é a melhor visão para a igreja. Ei, olhe para cá. Deus não unge planos, Deus unge pessoas. A visão de Deus é a melhor visão para a igreja. Não é o meu método, não é o meu plano de administração para a igreja, de liderança para a igreja, mas é o plano de Deus. A visão de Deus é a melhor visão para a igreja dele. E isso a gente aprende nessa narrativa aqui. Talvez na cabeça de Ezequiel isso era impossível de acontecer. Como que Deus poderia dar vida àqueles ossos? Era um vale de ossos secos, sem vida, sem vigor, sem energia, sem alento, não tinha nada, era só tristeza. Ei, olhe para cá.
Quem sabe algumas igrejas nossas também estão assim, sem vida, sem vigor, sem força espiritual. Mas a visão de Deus para a tua igreja é a melhor visão. Deus vai tornar a igreja militante na igreja triunfante, porque Ele está conduzindo essa igreja, Ele está conduzindo o seu povo. A intenção divina é a melhor, a visão que Deus tem para a igreja é a melhor visão. Ele pode até usar você com a sua liderança, com a sua influência, com a sua oração, com a sua consagração, com a sua disposição, com a sua entrega total. Mas quem vai mudar o rumo da igreja é Deus, porque a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Terceiro, se Deus quiser, Ele pode restaurar a igreja. Se Deus quiser, Ele pode revitalizar a igreja, e Ele quer fazer isso. Porque no passado, Deus fez isso mostrando para Ezequiel: Ezequiel, eu vou trazer vida ao povo de Israel, eu vou colocar neles o meu espírito. Ezequiel, entenda uma coisa: o reavivamento, o avivamento espiritual, essa explosão na vida espiritual, ela vai acontecer, Ezequiel, porque é por meio do meu espírito. Porque eu não vou ungir homens, eu não vou ungir planos, melhor dizendo, eu vou ungir homens. Eu vou levantar a minha igreja para levantar a bandeira da verdade. Isso é extraordinário. Se Deus quiser, Ele pode revitalizar a sua igreja. Quarto, a palavra é o instrumento para revitalizar a igreja. Ei, olha para cá, deixa eu repetir. A palavra é o instrumento pelo qual Deus vai revitalizar a igreja. E deixa eu deixar aqui um recado para você que é pregador, para você que é ancião da igreja, para você que talvez é pastor que está me ouvindo agora. Ei, pregue a palavra, abra a escritura, alimente o povo da igreja. O que vai fazer a igreja reavivar, a igreja ser revitalizada, é a palavra de Deus. Porque o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Tudo começa com Deus, tudo termina com Deus. O Espírito Santo veio sobre o profeta e Deus colocou a palavra dele na boca do profeta para profetizar. Isso é extraordinário. Palavra. E eu fico impressionado. Como é que alguém quer ter um relacionamento com Deus e não lê a Bíblia? Como é que alguém quer crescer na vida espiritual e não lê a palavra? Não lê a escritura? Não tira um tempo para se alimentar da palavra, para ter contato com Deus por meio da palavra? Eu lembro-me, eu fui pastor em um outro lugar aqui em Alagoas, e eu estava visitando algumas famílias. E eu visitei uma família e a irmã disse: pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse: mas por quê, irmã? Ela: pastor, porque a igreja é morna. Eu chego lá, pastor, e o povo vai cantar e eu não sinto nada. E o pessoal prega e eu não sinto nada. Eu não choro, eu não fico arrepiada. Eu já fiquei meio com medo, né? E falei: irmã, então a senhora não precisa ir para o culto. Se a senhora quer chorar, se arrepiar, tremer, cair no chão, tem que ir para outro lugar, não para o culto. Não, mas eu queria sentir o agir de Deus, eu queria sentir o poder. Eu falei: irmã, a senhora faz o culto em casa todos os dias? Ah, não, de vez em quando, e não sei o quê. E a senhora lê a sua Bíblia todos os dias? Já faz um tempo que eu não leio a Bíblia. E a senhora tem o costume de orar? Quando eu vou comer e tal. Eu disse: olha para cá, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Pode vir o melhor pregador que tiver da igreja adventista, pode vir o melhor pregador que tiver no mundo cristão, a senhora não vai sentir nada. A senhora não vai sentir arrepio, a senhora não vai chorar, porque o que a senhora vive no culto no sábado pela manhã,
O que a senhora vive no culto de domingo à noite, o que a senhora vive no culto de quarta-feira à noite, é apenas uma extensão do que você vive na sua casa durante a semana. É a sua comunhão com Deus, é o culto com a sua família, é o culto com seus filhos, é o seu culto particular, é a leitura da Bíblia. Porque se você vai para a igreja vazio de Deus, como é que você quer ser preenchido de Deus apenas no culto de 1 hora ou 2 horas? Não dá para ser revitalizado apenas esperando o culto da live de quarta-feira, de sábado de manhã, de domingo à noite. Ei para cá, você precisa fazer o culto na sua casa. Você precisa ler a palavra, porque reavivamento vem por meio da palavra de Deus. Quinto, o Espírito Santo fará tudo aquilo que o homem não pode fazer. E se você presta atenção em cada palavra que Deus fala com Ezequiel, Ezequiel não podia fazer muita coisa aqui, apenas falar, apenas clamar, apenas fazer a vontade de Deus. Todo o processo da transformação, todo o processo de revitalização, todo o processo de ressurreição, todo o processo de trazer vida espiritual era uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é o instrumento humano que deve infundir vida, diz Ellen White. O Senhor, Deus de Israel, fará essa parte, avivando a natureza espiritual sem vida e pondo em atividade. O fôlego do Senhor dos Exércitos precisa penetrar nos corpos inanimados. Olhe para cá. É possível que nessa noite eu esteja falando para alguém que é um corpo inanimado, que está sem vida. Talvez você hoje não orou, não leu a sua Bíblia, e quem sabe está seco espiritualmente. Quem sabe você está vivendo o vale de ossos secos, mas nessa noite Deus quer soprar em você o Espírito dele, diga amém. Nessa noite Deus quer soprar em você o sopro dele, o alento dele, e ele quer revitalizar a tua vida espiritual. Isso é extraordinário. É o Espírito do Senhor, é o fôlego de Deus. Esses ossos secos representam a casa de Israel, a igreja de Deus, e a esperança da igreja é apenas o Espírito Santo, diz Ellen White. O Senhor precisa soprar sobre nós ossos secos, para que possamos viver. Nós falamos tanto sobre o Espírito Santo, nós cantamos tanto sobre Ele, mas nós quase não clamamos por Ele. Nós não clamamos pelo batismo do Espírito. A igreja adventista do sétimo dia tem uma mania de ficar olhando as profecias no futuro bem distante. E alguns dizem, não, quando Deus derramar chuva serôdia, aí eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou testemunhar mais. Agora é a hora de receber a chuva serôdia. Agora é a hora de clamar por ela. Eu quero fazer uso agora de uma frase de Ellen White. Ela diz que Deus está ansioso para derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Está ansioso para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, o fôlego dele, o Espírito, para transformar, para dar vida, para trazer a nós revitalização. Essa visão representa uma resposta para o lamento dos exilados, com respeito à falta de esperança deles e de sua condição quase que moribunda. Olha que coisa extraordinária. Quando Deus vê o povo sem esperança, exilado, o povo talvez quase como moribundo, Deus então manda o profeta com uma mensagem extraordinária. Eu falava ontem para alguém em uma visita, ontem à tarde, eu dizia, irmão, eu achava que nessa pandemia o povo ia buscar mais a Deus, mas parece que aconteceu tudo ao contrário. Eu disse, irmão, eu achava que nessa pandemia o povo ia ler mais a Bíblia, o povo ia se dedicar mais,
O povo ia se consagrar mais. Mas parece que o povo está tomando um outro rumo. Parece que o povo não está fazendo uma peregrinação espiritual rumo à eternidade, mas o povo está fazendo uma peregrinação em direção ao inferno. Isso é forte, mas é a verdade. E sabe, com todas as pessoas que eu converso, líderes da igreja, anciãos, diretor de igreja, pastores, eles falam a mesma coisa. Ele diz assim: vai ser difícil trazermos o povo de volta para a igreja, porque parece que alguns aproveitaram esse momento para se tornar ossos secos, para viverem como moribundos, talvez sem esperança. Mas eu falo esperança do céu, eu falo esperança da volta de Jesus, porque nós falamos sobre a volta de Jesus, nós pregamos sobre ela, nós cantamos sobre ela, mas parece que nós vivemos como se ela nunca fosse acontecer. Mas se nessa noite você está se sentindo moribundo sem esperança, ossos secos, Deus quer falar com você. Deus quer soprar em você. Deus quer colocar o alento dele, o fôlego dele. Deus quer revitalizar você de forma especial. E eu quero ir para a parte final da minha fala nessa noite. Eu quero apresentar só mais alguns pontos. Quando a igreja precisa ser revitalizada? Quando? Primeiro, quando perde sua integridade doutrinária. Quando a igreja perde a sua integridade doutrinária teológica. E mesmo vivendo num país onde temos uma circulação de milhares de Bíblia, de vários tamanhos, várias cores, várias versões, nós temos um povo que é analfabeto de Bíblia. Analfabetismo bíblico, né? Olha para mim. Parece que as pessoas querem buscar uma religião que toque só o sentimento delas. As pessoas querem só cantar, querem só sentir alguma coisa. E algumas igrejas estão dando palha seca para as ovelhas, em vez de um alimento consistente. Quando a igreja perde a sua integridade doutrinária, ela precisa ser revitalizada. A única possibilidade de cura para uma igreja doente é dar a ela uma dieta baseada ou balanceada da mesa farta de Deus. Devemos anunciar todo o desígnio de Deus para a igreja. Devemos trazer a igreja para uma mesa farta do Senhor. Precisamos trazer o nosso povo, a nossa nova geração, a ser o povo da Bíblia, a ser o povo de um livro só, a ser um povo que lê a Bíblia, que se alimenta da Bíblia, que pratica a Bíblia. Segundo, uma igreja precisa ser revitalizada quando suas reuniões de oração estão agonizando. Olha para cá. Antes da pandemia, como é que eram as reuniões de oração da tua igreja? Lotadas ou vazias? Como que era o culto de quarta-feira na tua igreja? 4 pessoas? 10? 2? E nós costumamos dizer que o culto de quarta-feira é um culto de oração, mas não tem oração. E algumas igrejas até fazem circo de oração, semana de oração. Engraçado que em semana de oração tem tudo, menos uma coisa: oração. Não tem oração. Uma igreja precisa ser revitalizada, irmãos, quando as reuniões de oração estão agonizando. Sabe o que é agonizando?
Tu já viu alguém que está agonizando na morte? Que está querendo viver, mas não consegue mais? Eu lembro-me, há muito tempo atrás, quando a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe. E a minha avó já estava doente há muito tempo, em cima de uma cama. E chegou o momento dela morrer. E aí, minha avó era católica, eu era católico na época. E aí chamaram lá alguém da igreja católica, enfim. E aquele homem colocou uma vela na mão da minha avó. E a minha avó ali agonizando, só suspirando, querendo viver, mas não conseguia mais. E ali faleceu. Eu vi a minha avó agonizando, querendo viver, mas não teve mais oportunidade. A tua igreja está assim, agonizando? Como é que estava a tua igreja antes da pandemia? E como é que ela vai estar depois da pandemia? Agora é a hora de nós revitalizarmos a nossa vida de oração. Uma igreja forte, ela caminha de joelhos. Nunca houve avivamento espiritual sem despertamento espiritual, sem despertamento para a oração. Um dia, uma turma de teologanos, estudantes de teologia, foram visitar a igreja de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, homem extraordinário, na sua fala, na sua retórica, na sua vida como pregador. E esse grupo de futuros pastores queriam saber como que ele conduzia a igreja e o que ele fazia para ser um pregador tão notável e tão poderoso na palavra. E aí então foram para conhecer a igreja dele, a catedral onde ele era pastor. E aí o próprio Spurgeon foi mostrando para eles cada parte da igreja, as salas, enfim. E aí ele disse: agora eu quero mostrar para vocês a última sala. A sala que eu mais gosto dessa igreja, que são as salas dos aquecedores. Aqueles jovens olharam um para o outro: mas como assim? A sala mais importante para ele é a sala dos aquecedores? Como assim? Eles esperavam uma outra coisa e foram para esta sala. Uma sala bem grande, um salão na verdade. E quando Spurgeon abriu a porta, estava próximo de começar o culto. Quando ele abriu a porta daquele salão, tinha mais de 100 pessoas de joelhos, orando pelo pastor Spurgeon, intercedendo pelo reavivamento espiritual da igreja, pelo reavivamento do pastor Spurgeon, para que Deus pudesse usá-lo naquela noite ao pregar a palavra. Uma sala de aquecedores, oração. Não existe revitalização espiritual sem oração. Os dias mais vigorosos da igreja foram os tempos em que o povo de Deus ansiava, vivenciava oração e palavra. Os momentos mais áureos da igreja foi quando essa igreja se dedicou ao estudo da Bíblia e também à oração. Eu fico preocupado hoje porque parece que para algumas pessoas a igreja é apenas um clube social. Isso é preocupante. Quando eu leio os pioneiros, quando eu leio a história dos homens que começaram o movimento adventista, homens que passavam a noite inteira lendo a Bíblia para chegar a uma unidade de fé e pensamento, homens que passavam a noite toda orando em prol do crescimento da igreja, do reavivamento espiritual.
eram homens da palavra. Por isso que a igreja adventista do sétimo dia, por muitos anos, ela carregou o título de o povo da Bíblia. Quando J.N. Andrews foi enviado como missionário, o primeiro missionário a ser enviado além-mar, Ellen White disse: estamos enviando o nosso homem mais capaz. E um dia perguntaram para J.N. Andrews, se a Bíblia viesse a se perder, você seria capaz de reproduzir toda a Bíblia? Ele disse: olha, toda a Bíblia não, mas o Novo Testamento, palavra por palavra, verso por verso. Ele não se contentava, ou não se contentou em ler a Bíblia apenas na língua inglesa. Pelo menos em 10 línguas ele lia a Bíblia. Extraordinário. A Europa foi o berço de grandes avivamentos espirituais. Homens como John Wesley, homens como o Dr. Whitefield, fizeram grandes avivamentos espirituais, reavivamentos espirituais na Europa. O berço cristão, o berço do cristianismo. Mas hoje, as maiores igrejas na Europa se tornaram teatros, bares, estão fechadas. Sabe por quê? Porque o povo perdeu o senso de servir a Deus. Se tornaram um vale de ossos secos. Nessa noite Deus conclama você e eu para sairmos da letargia espiritual. A igreja precisa ser revitalizada quando o secularismo invade as portas da igreja. Alguém disse: fui procurar a igreja e a encontrei no mundo, mas também fui procurar o mundo e encontrei na igreja. Quando o secularismo estiver corroendo a igreja, corroendo a espiritualidade da igreja, quando o mundanismo estiver invadindo as nossas fileiras, é hora dela ser revitalizada. Agora você precisa analisar como é que está a tua igreja. Você precisa analisar como é que está a tua vida espiritual. Eu sei como é que está a minha, e eu preciso do sopro de Deus na minha vida. Eu preciso ser revitalizado todos os dias. E você também precisa. Você precisa ser revitalizado. Você precisa ser reavivado pelo Espírito Santo. Então coloque aí, escreva: pastor, eu preciso ser reavivado, eu preciso do sopro de Deus na minha vida, porque eu vou orar por você, eu vou orar pela tua família, eu vou orar pela tua igreja, eu vou orar pela tua liderança, para que Deus possa soprar em você nessa noite o Espírito dele, e ele possa dizer para você: levanta, ossos secos. Ele vai tirar você da sepultura. Ele vai colocar em você o Espírito dele e vai te transformar. Amém? O Whindersson vai cantar uma música agora. Eu quero que ele venha aqui à frente. Ele vai louvar a Deus. E eu quero que você pense agora na tua vida espiritual. Que você pense na tua condição. Que você pense na condição da tua igreja. Eu costumo dizer que nós não estamos em um parque de diversões. Nós estamos vivendo um conflito entre o bem e o mal. Você está no vale dos ossos secos? Deus fala com você nessa noite. Ele vai tirar você dessa sepultura e vai te dar a vida.
Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Sou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu sou apaixonado, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Conta-se uma história. Um jovem morava do lado da igreja e ele, todos os cultos, ficava em cima do muro e os irmãos faziam um convite para ele: o jovem, vem assistir o culto com a gente. Ele diz: não, hoje não, hoje não. E isso por muito tempo. E teve um culto em um domingo à noite, e lá estava ele naquele muro novamente. E alguém o convidou e ele disse: não, hoje não, hoje não. Quem sabe um dia, quem sabe um dia.
E naquela noite aconteceu algo assim triste, porque aquela igreja começou um incêndio dentro da igreja. A igreja tinha uma cozinha e algumas irmãs estavam fazendo lá uns lanches, alguma coisa nesse sentido, e aconteceu um incêndio. E esse fogo começou a vir para a igreja, para dentro da nave da igreja. E começou aquele desespero, pessoas correndo, pessoas idosas caindo, e crianças chorando, e mãe com seus bebês. E aí os vizinhos vieram ali para ajudar e tal, e de repente aquele jovem também estava ali para ajudar as pessoas a sair da igreja. E o ancião falou assim: ei, me diga uma coisa, por que muitas vezes nós chamamos você para vir para a igreja, e você sempre dizia, não, quem sabe um dia, e justamente hoje você está aqui? Ele falou: amigo, porque eu disse que eu só ia entrar nessa igreja quando ela pegasse fogo. Só que não era desse fogo que ele estava falando, não era daquele acidente que ele estava falando. Ele estava falando do fogo do Espírito. Quando ele sentisse que as músicas cantadas pelas pessoas eram músicas ungidas por Deus, que a palavra pregada ali era uma palavra vinda do céu, que de fato os cultos precisaria representar o que era o povo de Deus, não aquele vale de ossos secos que ele via se reunir aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, aos cultos de tarde, no sábado à tarde. Como é que está a tua igreja? Ou como é que estava a tua igreja antes da pandemia? Como é que ela vai estar depois? Mas bora falar de algo mais pessoal. Ei, deixa eu dar uma aqui de Luiz Gonçalves, né? Chega mais perto aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua vida? O fogo do Espírito está queimando no teu coração? Está queimando na tua vida espiritual? Ah, pastor, eu estou me sentindo um vale de ossos secos. Eu estou me sentindo numa sepultura, pastor, morto. Olha para cá, eu tenho uma notícia para você. Deus vai soprar em você o fôlego dele. Deus vai soprar em você o Espírito dele. Ele vai ressuscitar você. Ele vai tirar você desse vale. Ele vai tirar você dessa sepultura. Você crê? Então coloque aí: eu creio, pastor. Eu creio sim. Está sentado? Então fique em pé, porque eu vou orar por você agora, para que Deus possa mover o teu coração, para que Deus possa quebrantar a tua vida, para que Deus possa soprar em você o Espírito dele, e para que você seja reavivado pelo poder do Espírito. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que narrativa extraordinária, que cena espetacular é essa visão do vale dos ossos secos. Poderíamos falar muitas coisas aqui, poderíamos passar muitos dias estudando essa visão, mas o que Deus nos deu essa noite é o suficiente para entendermos que precisamos do teu agir em nossas vidas. Precisamos ser revitalizados, precisamos sair da sepultura, precisamos ser ressuscitados. Ah, Espírito Santo, tenha misericórdia dessa igreja, tenha misericórdia de nossas vidas, Deus. Se estamos secos, nos dê vida, nos encha com a tua graça. Se a nossa igreja está sem vida, sopra nela com o teu Espírito Santo. Precisamos de ti, Deus. Precisamos de ti, Deus. Precisamos da tua graça. Precisamos do teu Espírito. Estamos cansados dessa apatia. Estamos cansados dessa letargia. Estamos cansados dessa mornidão miserável que está destruindo a igreja.
Espírito Santo, desperta o teu povo, a consciência do teu povo, enche o coração do teu povo com o teu Santo Espírito. Traga a tua igreja para o centro da tua vontade, Deus. Nos faça reviver o amor, a esperança, a chama que os nossos pioneiros viveram no passado. Grandes homens de Deus que participaram de grandes reavivamentos. Salva-nos dessa geração perversa. Tira a preguiça espiritual de nós. Tira a mornidão, tira o comodismo. Deus opera um milagre no meio da igreja. Estamos clamando a Ti nesse momento porque precisamos do Senhor. Nós não sabemos como liderar a igreja, não sabemos como fazer as coisas. Conduz a nossa vida, Deus. Conduz a Tua igreja. Ela é a Tua igreja, Tu é o pastor dessa igreja, Tu é o capitão dessa embarcação. Precisamos de Ti, Deus. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Salva-nos. Salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa soprar em você. E que você tenha a sua fé reavivada. Que a tua igreja seja reavivada. Que a tua família seja reavivada. Você foi abençoado com a palavra de hoje? Então já curte a live. E já compartilha com alguém. Tem alguém que precisa ser abençoado. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra, eu tenho certeza. Então compartilha com a tua igreja, compartilha com tua família, compartilha com teus amigos. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira, a gente vai estar junto aqui novamente.